Bem-vindos, nono ano, a mais uma videoaula de Biologia. Na videoaula de hoje, sexta-feira, dia 3, ela vai ser, digamos que uma revisão. A gente vai estar preparando aí o território para que a gente possa dar início, né, ao nosso conteúdo que vai ser abordado no TD do mês de setembro, tá? Então nós vamos estar principalmente aí falando no TD do mês de setembro sobre evolucionismo, teorias da evolução, mas primeiramente nós vamos aí revisar algumas características que são atribuídas aos seres vivos. Então fiquem de olho, façam as anotações de vocês para que vocês possam ter aí conteúdo, principalmente para aqueles alunos que não possuem ainda o material, que ainda não têm o livro, para que vocês tenham aí conteúdo para realizar o TD de vocês. Então, como vocês estão aí percebendo, turma, nós temos aí um termozinho que nós já falamos durante as nossas aulas, principalmente as presenciais, né, que é o biodiversidade. Então, quando falamos de biodiversidade, nós estamos aí falando sobre uma grande diversidade de vida existente no nosso planeta. Então, biodiversidade animal é justamente aí as múltiplas formas de vidas animais, que a gente não vai estar dando destaque aí aos vegetais, por isso que a gente está dando ênfase ao termo animal. Então, a grande quantidade de vida animal que existe aí no nosso planeta. Então, para preservar, nós temos que conhecer. Então, se já nos surpreendemos com a biodiversidade vegetal, nós vimos aí que existem várias e várias espécies de plantas, várias e várias espécies de seres vivos pertencentes ao reino vegetal. Chegou a hora, turma, da gente conhecer a biodiversidade animal. No reino dos animais, encontramos uma enorme variedade de espécies, desde a minúsculos mosquitos até os enormes leões. Você deve estar se perguntando por que espécies tão diferentes em portes, presença ou ausência de determinadas estruturas ou habitat pertencem ao mesmo reino. Para entender melhor essa classificação, vamos definir o que são animais. Os animais são organizados em eucariontes, ou seja, possuem células com núcleo organizado, multicelulares, ou seja, são constituídos por mais de uma célula, e são heterótrofos, ou seja, não produzem o próprio alimento. Nós, seres humanos, também estamos incluídos neste grupo, nesse reino, no reino animal. Sim, podemos dizer então, turma, que temos parentesco com os leões e os mosquitos que já foram citados anteriormente. Esse parentesco ele pode ser mais ou menos próximo conforme uma série de características classificatórias, que a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Então, o reino Animalia possui uma grande variedade de organismos. Assim como em outros reinos, podemos subdividi-los em grupos que nós chamamos de filos. Nesse reino, são levados em consideração para agrupar em filos aspectos como simetria, presença de coluna vertebral, tecidos corporais, segmentação do corpo, evolução. Outro ponto de relação com relação à biodiversidade animal é o aspecto ecológico. Ecologia, turma, é o estudo dos seres vivos em sua relação entre si e o meio ambiente. Todo e qualquer ser vivo tem sua importância no meio ambiente. Muitos animais correm risco de extinção ou já foram extintos sem nem percebermos. Outros animais, ao entrar em desequilíbrio populacional, podem gerar uma série de consequências para a região onde habita. Então, nós temos aí que viver em harmonia com a natureza, para que nós
não nos prejudiquemos e nem prejudiquemos outras espécies. Com certeza você já deve ter ouvido falar em alguma situação em que, por poluição ou outro motivo, um grande número de indivíduos de determinada espécie morreu, causando a multiplicação desordenada de outra espécie. Turma, isso acontece porque no meio ambiente as diversas espécies vivem em equilíbrio e quando por algum fator prejudica alguma população, outras espécies também serão afetadas. Estudaremos esse processo um pouco mais adiante, em capítulos aí futuros. Pois bem, a partir desse capítulo vamos conhecer os representantes do reino Animalia e suas características gerais. Veremos também abordagens sobre a importância ecológica dos grupos de animais. Antes disso, porém, vamos estudar as características gerais desse reino. Vamos começar, então, pelos filos do reino Animalia. Então, nós temos aí, quem são esses filos? Poríferos, quinidários, platelmintos, nematelmintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados. Esses são aí os subgrupos, do reino animal. Como você bem viu, o reino Animalia é composto de diversos filos. Para compreender como eles foram agrupados, precisamos então compreender algumas características que foram utilizadas como critério de classificação, turma. Primeiro aí foi simetria. A simetria acontece quando dividimos um objeto ou uma imagem em uma ou mais partes que coincidem quando sobrepostas, ou seja, quando colocadas uma sobre a outra. Por exemplo, quando você dobra uma folha de caderno exatamente ao meio, a linha onde você dobra o papel é o seu eixo de simetria, e os dois lados se sobrepõem de forma perfeita. No caso dos animais, corresponde à divisão imaginária do corpo deste animal. Quanto a este aspecto, podemos classificar os animais como assimétricos, animais cujo corpo não tem uma simetria bem definida. Podemos aí citar como exemplo as esponjas do mar, e vocês aí conseguem na imagem observar que realmente o formato aí do corpo deste animal ficaria difícil de imaginar ali uma linha na qual dividiria o corpo deste animal em partes iguais. Simetria bilateral. Ocorre em animais cujo corpo é dividido em duas porções iguais. Temos aí na nossa imagem uma borboleta. Você percebe que o lado direito está exatamente igual ao lado esquerdo, mas um outro exemplo que nós poderíamos citar é o corpo humano. O nosso corpo humano tem simetria bilateral. Temos aí a simetria radial. Ocorre em animais cujos eixos imaginários obedecem aos raios que saem do centro de uma circunferência imaginária. Podemos usar aí como exemplo as estrelas do mar. No nosso caso da nossa imagem, nós temos uma anêmona do mar, que também possui simetria radial. Quanto à estrutura, os animais são divididos em invertebrados e vertebrados. Essa classificação leva em conta a ausência de coluna vertebral ou a sua presença. Quando há ausência, nós dizemos que o animal é invertebrado. Quando há presença, nós chamamos o animal de vertebrado. Dos filos citados nos slides anteriores, encontramos animais vertebrados apenas no último, ou seja, no filo dos cordados. São exemplos de invertebrados, esponjas do mar, insetos, polvos e caramujos. Como exemplo de vertebrados, nós podemos citar peixes, anfíbios,
répteis, aves e nós, mamíferos. Como vimos, ser multicelular não é característica exclusiva dos animais. Assim, precisamos fazer uma análise mais detalhada da presença ou não do tecido verdadeiro. Dentro do reino Animalia, é possível ter duas situações. Por isso, dizemos que há dois sub-reinos. Então vamos lá. Temos aí os parazoários, grupos de animais que não possuem tecido verdadeiro. Podemos aí citar como exemplo os poríferos, que são as esponjas do mar, e os eumetazoários, grupo de animais que possuem tecidos. Nesse grupo, encontramos desde quinidários até os cordados. Corresponde à divisão do corpo uma série de segmentos iguais ou semelhantes, denominados metâmeros, repetidas ao longo do corpo. Tal característica presente nos anelídeos, artrópodes e cordados. Em relação à evolução, acredita-se que os ancestrais dos animais tenham sido protozoários, que se juntaram em colônias e formaram organismos multicelulares que se dividiram em dois grupos: os que continuaram como um simples agregado de células, atualmente chamados poríferos, e os que se tornaram estruturalmente mais complexos, como os filos de eumetazoários. Existe uma variedade de importantes funções exercidas pelos seres vivos para manter o equilíbrio ambiental, desde agentes polinizadores, como os insetos, até os predadores, que mantêm o equilíbrio do número de indivíduos de outras espécies. Este último é o caso dos leões, que caçam suas presas, evitando um grave desequilíbrio e a superpopulação que provoca a destruição do habitat e aumenta a competição pelos alimentos. Em um ambiente, as espécies que convivem podem ser afetadas por vários fatores, turmas. Disponibilidade ou escassez de alimento, despejo de alguns agentes poluentes, né? Vocês podem muito bem lembrar que nós já falamos sobre a maré vermelha, ou mesmo a redução ou aumento excessivo de algumas das espécies. Imagine que na sua cidade alguns resíduos tóxicos foi despejado numa lagoa, causando a morte de muitos sapos. Pouco depois, houve um aumento considerado de insetos, alguns deles transmissores de doenças em humanos e outros mamíferos. Coincidência? Claro que não, turma. Os sapos se alimentam dos insetos. Quando uma população de predadores, no caso aí que nós estávamos citando os sapos, é reduzida, há uma tendência ao aumento descontrolado da população de presas, que no nosso caso lá eram os insetos. Por isso, quando se fala em biodiversidade, a palavra-chave é equilíbrio. Qualquer alteração em uma condição pode afetar várias outras, como vimos aí no exemplo que foi citado. Alterações no meio ambiente implicam no desequilíbrio do ecossistema e, consequentemente, podem levar muitas espécies à extinção. O principal fator que provoca sérias alterações ambientais é a poluição, ou seja, o lançamento de gases tóxicos pelas indústrias, seja o derramamento de petróleo nos oceanos. Como se observa, é a ação humana sobre a natureza que provoca os principais tipos de alterações ambientais, levando muitos seres vivos à extinção. Então, turma, para finalizar, a atividadezinha de vocês aí referente a essa revisão de hoje estará disponível no Classroom. Forte abraço e até a nossa próxima sexta-feira.